Tem samba de beco de morro, tem samba de banco de praça. O samba não tem cor nem raça, está sempre em alta, Cartola e Noel. O samba não sai da parada, o samba da Dona Ivone Lara. O samba com tudo se encaixa, depois da pelada é samba no pé. O samba não morreu, o samba é amigo meu. O samba não morreu, pro samba aqui vou eu. Mais uma vez, a professora Olga, ela é muito querida e muito parceira do Museu da Cidade há bastante tempo. Muito obrigada pela disponibilidade, professora. Gostaria ainda de agradecer a equipe do Museu da Cidade, o Gustavo, que está no Data Show, o Américo, com todo o apoio, e também que vai ser o palestrante na parte da tarde, Maria Nila, Marcelo, que estão lá fora, o professor Fernando, que vai iniciar as caminhadas históricas do Museu da Cidade, também bem-vindo, e agradecer a Sônia Fardim pelo registro, esse registro está sendo transmitido ao vivo e estará disponível no Facebook e Associação dos Amigos do Museu da Cidade, em breve. Gostaria de agradecer a participação do diretor de cultura, Gabriel Rapazzi. Por favor, uma palavra para nós. Obrigada por ter vindo prestigiar o nosso evento. Pelo apoio de sempre, Gabriel. Obrigada. Bom dia, Olga. Bom dia, Adriana. Eu queria rapidamente dar uma palavra aqui de satisfação por ter um auditório com tanto comparecimento. Queria dar parabéns para toda a equipe do Museu da Cidade, que tem, num período muito curto, conseguido criar uma mobilização em torno da revitalização, do repensar do Museu da Cidade, do papel dele no sistema de museus da cidade, e mais ainda, na intervenção do museu no pensar a memória de Campinas, né? E é muito gratificante a gente ver um seminário que começa já com uma plateia assim, tão qualificada e significativa, né? O que a gente tem percebido e salientado é que essa mobilização ela vem no contexto de uma construção de uma nova ferramenta de política pública que a gente tem construído nesse último período, que é uma política para o patrimônio imaterial. Campinas tem uma tradição no pensar e de construção de ferramentas de política pública na questão do patrimônio. O CONDEPAC é um conselho já antigo, consolidado, que tem uma trajetória importante, mas de um período para cá tem vindo à tona a discussão também sobre patrimônio imaterial. A gente conseguiu, no ano passado, criar uma lei municipal específica sobre o registro e preservação, criação de planos de salvaguardas do patrimônio imaterial. E eu acho que tem um aspecto nesse processo que é muito interessante e muito importante a gente notar e dar relevo, que foi essa lei municipal. Ela surgiu de uma mobilização da sociedade civil, de um protagonismo, de uma proposição da sociedade civil, que procurou a prefeitura e trouxe para conversar com a gente o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional. Esse processo iniciou com uma visita que, olha, a gente tem aqui uma política nacional, tem um decreto, a gente queria propor algo para o município, e com a vinda do IFAM a gente foi conversar com o prefeito, que acolheu a iniciativa, e aí iniciou-se um processo de debates, de grupo de estudo interno da prefeitura para elaboração de uma minuta, e num processo que foi relativamente muito rápido, né? Em menos de um ano a gente conseguiu realizar debates, criar uma proposta, foi à Câmara, foi aprovado, e com a lei já em vigor a gente começou já um debate no CONDEPAC. A gente já tem registrado no município a capoeira e o jongo como patrimônios culturais do município, já são patrimônios culturais nacionais, e agora também no município. Mas o mais importante, o que a gente percebe, é que é um processo que vem mobilizado, proposto pela sociedade civil. São grupos culturais que têm uma história de resistência e de afirmação de sua identidade para a construção de direitos, para a construção
de políticas afirmativas, políticas compensatórias. Então, esse é um processo social muito rico, que eu acho que é digno de nota, porque ele aponta para um processo social, né, de estabelecimento de políticas públicas que ligam a memória com a afirmação de direitos e que apontam possibilidades novas para a cidade. Né? Você tem que pensar no samba de bumbo campineiro. Sem dúvida, a gente tem que pensar no samba de bumbo campineiro, porque ele ainda é vivo, né? Ele é vivo e é uma manifestação típica da nossa cidade. E muitos outros, né? A gente fez teve várias reuniões, né, dentro da secretaria, em museus, depois teve uma na Câmara. Uma dessas reuniões, que juntou muita gente, tinha um senhor, o Tião Mineiro, que é da Folia de Reis. A hora que a gente começou a falar, ele começou a puxar da memória assim, um monte de coisa assim, mas a gente tem que contar também a história da galinha que ciscou para frente, e a gente tem que contar também do boi falou, e a gente tem que contar também, e aí ele começou a tirar da memória dele uma série de histórias que são muito vivas aqui na cidade, e que a gente ficou... Estão registradas. Tem muita coisa, né? A Folia de Reis mesmo, é um patrimônio da cidade, é muito vivo. A gente tem 6 grupos muito ativos, que eles não funcionam só no período da folia, que é de 6 de dezembro a 6 de janeiro. Né? Ao longo do ano eles fazem encontro no Museu da Cidade, todo sábado à tarde, em outros espaços, no Centro de Cultura Caipira. Enfim, a gente tem aqui na cidade uma série de... teve um dos debates que o pessoal falou assim, mas e a fama da cidade? A gente não vai reconhecer como patrimônio material? E era uma pessoa militante do movimento LGBT. Quer dizer, é uma questão relevante. A gente faz piada com isso, mas é uma questão de afirmação de direitos. Quando fala que Campinas é a cidade dos gays, tem gente que reivindica isso como uma afirmação de direito, uma afirmação de cidadania, né? Então são questões relevantes que a gente tem que trazer para o debate público. A gente tem muito o que fazer, né? Reconhecer o samba de bumbo, a Folia de Reis e outras manifestações culturais. Mas isso é um processo muito rico, é muito recente. O professor Arantes, que é aposentado pela antropologia da Unicamp, ajudou a gente, com a nossa equipe, a criar uma regulamentação para esse processo de registro do patrimônio material. Então, enfim, é um processo muito novo, mas muito rico em possibilidades. Então, eu queria compartilhar isso com todos vocês, porque eu acho que coloca para todos nós aqui possibilidades da gente pensar a cidade, pensar a memória da cidade, como um processo de construção da nossa sociedade. Né? Então, agradeço pela Olga, pela aula que nos deu aqui, pela participação dela sempre ativa no Condepac, e fica o convite para todos aí também participarem desse processo. Muito obrigado. Nós vamos agora dar uma pausa para o café. Tem a mesa de recepção. Ao lado a gente vai ter um café, depois a gente retorna. A professora Olga vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com a cultura imaterial nas fazendas paulistas. E aí a gente abre para uma... Bom, eu queria, na verdade, conversar um pouco com vocês sobre as pesquisas que eu venho fazendo hoje em dia. Pesquisas do passado foram sobre o carnaval. Quando eu cheguei a Campinas, eu trabalhei num projeto que tratava dos bairros da cidade, junto com a professora Maria Lúcia Rangel Risse, recentemente falecida, e com a professora Irene Barbosa. E esse projeto foi desenvolvido junto ao Centro de Memória. Mais recentemente, eu já sou uma professora aposentada, sou professora colaboradora do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Educação da Unicamp, trabalho na pós-graduação. Hoje em dia eu trabalho com os meus orientandos, tenho 6 orientandos de doutorado e 2 de mestrado. E trabalho também no programa de gerontologia, que é um programa que foi criado na Faculdade de Educação, hoje funciona junto à Faculdade de Medicina da Unicamp e forma profissionais para lidar com os idosos. Agora a gente está vivendo cada vez mais, né? E há a necessidade de formar pessoas especializadas para lidar com esse novo grupo que cresce muito nas sociedades dos idosos. Nesse processo, então, de afastamento das aulas e de dedicação à pesquisa, eu integro um projeto muito grande que envolveu, na primeira fase, 7 universidades do estado de São Paulo. Esse projeto se desenvolveu junto ao Centro de Memória, foi coordenado pelo professor
professor Marcos Tonhon, que é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e foi realizado num convênio entre o Centro de Memória e a Associação das Fazendas Históricas Paulistas. Não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das fazendas históricas do estado de São Paulo, fazendas históricas são aquelas que vão surgir, vão se desenvolver no final do 19 e no começo do 20, principalmente com a cultura cafeira. Essas fazendas, hoje em dia, a grande maioria arrendou suas terras para o plantio da cana, que é o plantio que está trazendo maior retorno econômico, e conservaram, na verdade, 5 hectares ao redor da casa sede dos prédios históricos da fazenda e querem transformar esses espaços em espaços para aquilo que a gente chama de turismo cultural. E para isso pediram ao auxílio do Centro de Memória e da equipe de pesquisadores, que é uma equipe multidisciplinar, do Centro de Memória e de outras universidades interessadas, para pensar essa proposta, então, de turismo cultural, envolvendo pessoas, famílias, grupos que se interessam em conhecer o passado na sua concretude. Dentro desse projeto mais amplo, eu cuidei da parte do patrimônio imaterial. Né? E nessas fazendas, cujas terras hoje são ocupadas pela cana e o trabalho agrícola é feito principalmente através de máquinas, resta só uma família dos antigos trabalhadores que presta serviços para os proprietários, quando os proprietários que vêm de uma cidade maior, de São Paulo, de uma cidade como Campinas, e para passar temporadas na fazenda, então esse casal, essa família, presta serviços para esses proprietários. Então eu fui trabalhar com o patrimônio material que não mais existe, porque o patrimônio material, para existir, precisa de uma comunidade com intensa vida social. Que era o que acontecia na época que existia o colonato e havia várias famílias de colonos atuando na fazenda e fazendo festas e rezando novenas, e tinha a festa do Santo Padroeiro e tinha uma série de atividades culturais que eles faziam como comunidade no espaço da fazenda. Hoje o que resta nessas fazendas históricas é uma memória do patrimônio imaterial. E eu trabalhei principalmente com essa memória, colhendo o depoimento do patrão, do dono da fazenda, quando ele é um patrão que há anos vive a realidade dessa fazenda, recebeu a fazenda como herança dos seus pais e dos seus avós, e com a família do empregado. Então são duas visões sobre o passado, a partir de classes sociais diversas, e eles me relatando as suas experiências nas festas, das novenas, das trezenas, na festa do Santo Padroeiro, em tudo que acontecia de cultural nesse espaço da fazenda. Nesse processo, então, no primeiro projeto, a gente, além de escrever artigos, além de realizar um cuidadoso registro fotográfico, a gente tem a riqueza, então, das falas dessas pessoas sobre o passado não muito distante, e eram espaços privados onde a universidade não entrava. Eram espaços particulares, eram casas de fazenda. E uma das coisas que a gente notou foi a dificuldade de chegar nessas fazendas. Você sabe que a fazenda fica próxima a tal cidade, tem que pegar tal estrada, mas depois você não encontra mais indicação nenhuma sobre como chegar na fazenda. E aí eu, comentando isso com os proprietários, eles disseram: professor, é proposital, porque na verdade a gente tem sido vítima de muitos assaltos, né? Assaltos que chegam a ser encomendados para buscar as porcelanas antigas, os cristais, os enfeites e tudo mais, e é uma forma da gente se defender. Então a gente tinha que, antes de fazer a visita à fazenda e fazer o trabalho de coleta de depoimento e tudo mais, nos informar muito bem de como lá chegar, né? Ter uma espécie de mapinha que eles mandavam para a gente, para poder, na verdade, chegar a esse espaço que agora se abria para o conhecimento mais amplo e para a pesquisa da universidade. Então, esse patrimônio imaterial que está na memória dessas pessoas é riquíssimo, né? E mostra como existe uma cultura paulista que muitas vezes não é considerada
colocada em evidência. A gente fala muito da cultura nordestina, a gente fala muito do modo de ser do carioca, mas entender que no interior do estado de São Paulo também tem a sua cultura, e uma cultura que chega a ser ligeiramente diversa conforme a região do estado que a gente visita e conhece, é também de uma riqueza fundamental. E essa memória está, na verdade, se perdendo. Se a gente não tomar cuidado para trabalhá-la, para colhê-la, registrá-la, na verdade, ela pode facilmente se perder. O patrimônio imaterial, ou também chamado como patrimônio intangível, pode ser definido a partir de vários olhares, pois possui diversas definições. Contudo, trabalhamos aqui com a ideia que salienta que o patrimônio imaterial é fruto da vida em sociedade. Assim, para que ele exista e possa ser apreendido, é necessária a presença de uma comunidade com intensa vida social, capaz de gerar manifestações culturais como ritos, festas, quermesses, novenas, crenças, romarias, que produzam músicas, danças, poesias, rezas, criações nas artes plásticas, no artesanato e no folclore local. Então, o material intangível está nisso, na verdade, nos modos de ser e de fazer de uma comunidade com intensa vida social. Quando essa comunidade deixa de existir, a gente só consegue trabalhar com a memória desse patrimônio material. Esse patrimônio, então, é constituído pelos conhecimentos transmitidos através das histórias, contadas oralmente, da língua, da música, das danças, das festas, dos rituais, dos costumes, dos saberes, das crenças, das antigas técnicas, formando assim o imaginário desse grupo social. Ele também é definido como a maneira de conceber e organizar a vida social de um povo. É importante salientarmos que garantir a continuidade de todas essas expressões, como saberes e fazeres, preservando objetos, artefatos e espaços culturais, porque só assim a gente permite a realização dessas manifestações culturais que são essenciais para o patrimônio imaterial. Essa tipologia de patrimônio engloba, portanto, os modos de ser, de fazer, mas também os modos de festejar e de se entristecer de uma comunidade humana. Nessa perspectiva, precisamos observar e registrar como as pessoas se comportam para prover a sua própria subsistência e a da sua família, para se relacionar com o divino, também como se organizam coletivamente para festejar seus sucessos e deplorar as suas penas e os seus insucessos. Tudo isso faz parte do patrimônio material. Temos trabalhado, então, a noção de patrimônio material através de 2 projetos de pesquisa do Instituto de Políticas Públicas. O primeiro projeto se denominou Patrimônio Cultural Rural Paulista, Espaço Privilegiado para Pesquisa, Educação e Turismo, que aconteceu durante 4 anos. E o segundo, o primeiro tinha sede na Unicamp, a Unicamp é que coordenava. O segundo agora tem sede na UFSCar, e se denomina Critérios e Metodologias para a Realização de Inventário do Patrimônio Cultural Rural Paulista, e termina ao final deste ano. Em ambos os projetos havia uma linha de pesquisa e ação relacionada ao imaterial. Tais ações foram planejadas e desenvolvidas pelo nosso grupo, intitulado Patrimônio Imaterial, Turismo Cultural e Educação Patrimonial. Porque uma das atividades que tem sido muito buscadas nessas fazendas, principalmente aquelas mais próximas de São Paulo ou de Campinas, são as visitas de grupos de estudantes que, estudando a cultura e a história local, querem ter uma visão concreta de uma fazenda histórica. E aí marcam um dia de visita e passam, na verdade, o dia na fazenda, conhecendo os espaços históricos, comendo uma comida típica da fazenda, conversando com os proprietários e com os funcionários e vivendo, então, uma experiência de vida rural que eles, habitantes das grandes cidades, não possuem. Uma outra coisa que também a gente observou no primeiro projeto é o interesse de grupos de idosos que, vivendo em pequenas cidades, têm também o interesse de conhecer uma fazenda histórica.
e através, então, das secretarias de cultura do seu município, organizam visitas a essas fazendas históricas. A gente chegou a entrevistar um senhor que veio visitar uma fazenda importante de São Carlos, a fazenda do Pinhal, e, junto com o grupo de idosos da sua cidade, pôde passar pelos jardins, pelo pomar e pela casa-sede e conhecer, na verdade, todas as minúcias dessa fazenda secular. E aí, ao terminar, ele estava muito emocionado. E eu fui conversar com ele e ele falou: olha, professora, eu trabalhei durante 4 ou 5 anos como trabalhador rural nessa fazenda. E nesse tempo todo em que eu fui trabalhador da fazenda, eu nunca pude nem me aproximar da casa-sede. A casa-sede era um espaço proibido para o trabalhador rural que trabalhava no eito, como eles dizem, no trabalho do campo. E agora eu sou tão bem recebido, tão bem tratado, e posso finalmente matar a minha curiosidade para conhecer a casa-sede da fazenda onde eu vivi trabalhando durante tantos anos. Uma outra coisa interessante foi os grupos de idosos que vêm através de projetos sociais, principalmente de São Paulo, para visitar as fazendas da região de Limeira, de Americana, mais próximas de São Paulo. E muitas vezes vem um casal idoso, através dessa atividade cultural que é promovida por um órgão de São Paulo, e ele se emociona tanto em conhecer uma fazenda semelhante àquela onde os seus pais trabalharam, onde ele viveu em criança, que aí ele insiste em trazer o filho ou a filha com o seu marido, com os seus netos, para que aquelas conversas e aquelas lembranças do passado que ele faz questão de manter nas reuniões familiares possam ter agora uma concretude, né, ao permitir que essas novas gerações conheçam uma fazenda antiga e vejam como é que essa fazenda funcionava, e que foi, na verdade, o berço da família antes deles migrarem para São Paulo. Então, muitas vezes você encontra o avô, o pai e o neto visitando a mesma fazenda e se assenhoreando desses conhecimentos das fazendas históricas. Chega a ser emocionante a gente ver como essa memória do passado une a família e dá significado a uma saga familiar de ascensão social, de melhoria de vida, que foi construída ao longo de décadas. Então, as pesquisas com as fazendas históricas paulistas se preocupou em captar esse patrimônio material ainda existente no meio rural paulista, e quando, por motivos vários, a sua força no presente se mostrava débil ou inexistente, trabalhamos com as memórias dos atores sociais que viveram na fazenda no auge de sua vida econômica e social, para reconstruirmos e registrarmos a riqueza que esse patrimônio material teve no passado. Desse modo, no primeiro projeto, nos preocupamos em coletar a memória do patrimônio material das fazendas históricas, tanto junto aos proprietários, com suas famílias, como na comunidade dos trabalhadores rurais, que antigamente atuavam nesse espaço, os quais, na maioria, com o arrendamento das terras para o plantio de cana, deixaram as fazendas e foram viver na cidade. Com auxílio do método biográfico ou da história oral, entrevistamos o proprietário e também o funcionário, que há mais tempo vive na propriedade, com o objetivo de recuperarmos a memória da vida social passada e da riqueza patrimonial que ela produziu, através de enfoques provenientes de duas classes sociais diversas. Trabalhamos, então, geralmente com uma única família de trabalhadores rurais, que ainda restava prestando serviços à família do proprietário, quando esta se encontrava na fazenda. Colhemos depoimentos tanto de homens como de mulheres, falando de um tempo bom, quando as relações sociais eram intensas na organização tanto do trabalho quanto das festividades que marcavam os diferentes tempos do calendário anual, com as festas de colheita, com as festas juninas, com a festa do Santo Padroeiro das Fazendas, com as novenas para pedir chuva e outras mais. Essa recuperação do patrimônio intangível, ainda presente nas fazendas históricas, e que constitui a alma desses espaços arquitetônicos que datam do século XVIII ou XIX, não é nem rápida, nem muito menos simples. Em primeiro lugar, faz-se necessário construir uma relação de confiança
tanto como proprietário como como funcionário que há mais tempo reside na fazenda, pois nos interessava enxergar esse passado, definidor das marcas culturais formadoras do patrimônio material, através do olhar de pelo menos duas classes sociais, ainda ali presentes, e que foram as construtoras da riqueza econômica, social e cultural paulista. No segundo projeto, a linha de pesquisa e ação, que se refere ao patrimônio material, buscou aperfeiçoar e desenvolver metodologias para levantamentos, análise, descrição e apresentação textual, imagética e outras de lugares, fatos, acontecimentos, objetos, causos e histórias que podiam expressar os festejos e comemorações, as práticas medicinais, a culinária e outros elementos que caracterizam o patrimônio imaterial, identificado pelas lembranças e memórias de habitantes de uma mesma e determinada comunidade. Assim, estão previstas as seguintes metas para adequação e desenvolvimento de metodologias para levantamentos e elaboração de sínteses descritivas e analíticas. Meta 1. Celebração, práticas sociais, rituais e atos festivos do trabalho, da religião e outras práticas relacionadas à vida social. Esse é 1A. Meta 1B. Saberes, conhecimentos e práticas relacionados ao trabalho e à natureza. Meta 1C. Técnicas artesanais tradicionais. Meta 1D. Tradições e expressões orais, manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Meta 1E. Práticas discursivas, culturais e línguas, por meio de estudo das tradições orais e por levantamento histórico. A experiência vivenciada a partir das pesquisas realizadas dentro das fazendas históricas paulistas nos permitiu identificar e reconstruir o patrimônio imaterial dessas propriedades, o que nos norteou no encaminhamento de várias ações e propostas para a preservação do mesmo. Uma das ações propostas pelo nosso grupo é o desenvolvimento da educação patrimonial nessas propriedades. Sabemos que a educação patrimonial engloba processos e metodologias educativas formais e não formais, e tem como foco principal o patrimônio cultural, focalizado agora em ambiente rural. Para isso, os edifícios históricos, os jardins, os pomares e a paisagem podem fornecer um bom embasamento para mostrar a crianças, adolescentes e adultos a importância do cuidado e manutenção desse patrimônio. Nesse sentido, a educação patrimonial, para ser desenvolvida no meio rural, deve ser vista como algo que não pode ser implementado sem uma assessoria especializada. Pode ser entendida como um processo que permite mobilizar todos os recursos do mundo rural numa perspectiva de integração de todos os setores e atividades, desde o turismo na pequena propriedade ao turismo na grande fazenda, ao artesanato, ao comércio local, aos eventos, à agroindústria, à pecuária e ao uso moderado dos recursos florestais. É necessário, portanto, que o poder público, ao nível municipal, estadual e federal, se faça presente no papel de incentivador, mas ao mesmo tempo de planejador da atividade turística no meio rural. Então essa é a pesquisa que eu estou participando, vamos dizer, de maneira definida dentro de um grupo de pesquisa, em relação com os meus colegas e desenvolvendo um trabalho conjunto. Mas tem uma outra pesquisa, que é aquela pesquisa que a gente realiza com o coração. Que é aquela que a gente faz, tem uma tesão de conhecer um determinado aspecto da vida social. E ao fazer o meu trabalho de doutorado sobre o carnaval paulistano, eu percebia que todos os idosos, grandes líderes carnavalescos que eu entrevistava, relatavam que eles tinham vivido a sua infância e adolescência no interior do estado de São Paulo. Tinham aprendido a dançar o samba rural, seja em Capivari, seja em Tatuí, seja em Piracicaba, seja em Tietê, seja em Itu, e que trouxeram esse conhecimento quando migraram na sua início da idade adulta para a cidade de São Paulo e foram viver naquilo que a gente chama de bairros negros da cidade de São Paulo, que é a Barra Funda, o Bexiga e a Baixada do Liceu. Então, quando eu mudei para Campinas em 89, eu disse, bom, agora eu estou mais próximo da raiz cultural de
todos aqueles com quem eu trabalhei no projeto do Carnaval. E passei, então, a me preocupar com o samba do interior do estado de São Paulo. E também com o samba de Campinas. Não sei se vocês sabem, Campinas tem um samba típico da nossa cidade que se chama Samba de Bumbo Campineiro. E eu acho que vale a pena contar a história desse samba para vocês terem consciência da importância que ele tem. A Fazenda Santa Genebra, que pertenceu ao Barão Geraldo de Resende, fica ali no distrito de Barão Geraldo, bem em frente ao hoje shopping Grão Pedro. E ele recebeu essa fazenda como herança de um tio que não tinha filhos, né? E ele já morava no Rio de Janeiro, já vivia na capital nacional e tem que vir para Campinas para tocar uma fazenda de café sem saber nada sobre café. Aí havia um velho escravo Toninho, que percebeu que o novo senhorzinho era ignorante em café, em plantar café e entender sobre café. E aí ele vai doar todo o seu conhecimento para o senhor, né, explicando, destrinchando as coisas para ele. E o barão, que não era pouco, vai se apoiar, por outro lado, no Instituto Agronômico de Campinas, para ter notícias sobre os novos tipos de café, as inovações que ele podia fazer na fazenda que ele tinha herdado. E ele, diferentemente dos outros todos senhores de café de Campinas, não só gostava que os seus escravos dançassem o samba, como permitia que eles dançassem o samba nos terreiros de café que ainda existe em frente à sede, que vocês podem ver do estacionamento do Parque Dom Pedro, olhando para o outro lado da estrada, e convidava os amigos e outros fazendeiros para virem assistir o samba dos seus escravos. Por isso ele era julgado um cara muito excêntrico, né? que valorizava uma coisa que geralmente os fazendeiros não davam nenhum valor. E por isso, então, ele ficou muito agradecido ao seu escravo idoso, ao escravo Toninho. E quando o escravo morre, ele quer enterrar o escravo no túmulo da família, no cemitério da saudade. E a família não consente, imagina como enterrar um negro junto com os negros da família. E ele, então, compra o terreno do lado e constrói um túmulo especial para o escravo Toninho, ao lado do túmulo que ele sabe que um dia ele vai ser enterrado. E hoje, se vocês forem ao cemitério da saudade, vocês vão ver o túmulo do Toninho coberto de plaquinhas de agradecimento pelas graças recebidas. Ele se tornou, na verdade, um milagreiro que faz, na verdade, milagres para a população que solicita a sua ajuda. Então, esse senhor diferenciado, na verdade, a gente só descobriu toda essa história porque a filha dele, ao escrever um livro falando sobre o seu pai, querendo mostrar que o seu pai foi um senhor de escravos muito de bom coração, que tratava muito bem a sua escravaria e tudo mais, não só conta essa história do samba e do Toninho e tudo mais, como transcreve alguns dos sambas que ela ouviu em criança e que eram cantados e dançados nos terreiros da Fazenda Santa Genebra. E baseado nisso, eu que gosto de samba e gosto de carnaval, e orientei mestrados e doutorados no Instituto de Artes, quando eu cheguei na Unicamp, porque eles tinham muita falta de professores, então eu trabalhava voluntariamente também na pós-graduação do Instituto de Artes, trouxe para os meus alunos do IA esse conhecimento. E eles passaram então a se interessar sobre o samba tradicional do estado de São Paulo e buscaram conhecer em profundidade esse samba. Criou-se, lá em Barão Geraldo, um grupo que se chama Cupinzeiro, que fazia reuniões quinzenais para cantar o samba de raiz, convidava os sambistas mais antigos para vir se apresentar, trazer o seu conhecimento de samba, e nessa partilha e nessa troca faziam novos sambas, né, sobre a realidade contemporânea, mas guardando uma relação positiva com a tradição do samba paulista. Hoje em dia, um dos criadores do Cupinzeiro, o Edu de Maria, está na UFSCar, no curso de música popular, e o outro, o Edu Fiorucci, está, na verdade, na Federal de Cuiabá, contratados como
professores, né, de música popular e com essa formação rica. E nas reuniões do Cupinzeiro, o que acontece, hoje as reuniões acontecem em São Carlos, porque o Edu de Maria está como professor do curso de música popular lá. O que acontece é uma troca muito grande entre o grupo afrodescendente da cidade, que conhece isso na pele e na tradição familiar, e os jovens estudantes da universidade, que se interessando por música popular, querem se aproximar desse legado, desse patrimônio imaterial que é representado pelo samba de São Paulo. Existe agora um projeto para no ano que vem o grupo do Cupinzeiro retornar a Barão Geraldo e a Campinas, e para que, na verdade, a produção sambística de raiz, produzida pelas novas gerações de classe média, de universitários, possa continuar acontecendo com riqueza, com significado e guardando, na verdade, uma relação positiva com a tradição. Então, vocês vejam que a pesquisa não só nos traz conhecimento sobre o passado, nos permite novos olhares sobre a criação cultural, como permite também valorizar um patrimônio que estava esquecido, valorizar os representantes desse patrimônio que estão, na verdade, muitas vezes não reconhecidos e não valorizados pela imprensa e pela sociedade em geral, e trazer para o âmbito das novas gerações uma tradição, uma maneira de olhar o mundo, uma maneira de fazer samba e de cantar e dançar o samba que é tipicamente paulista. Em Campinas existe um grupo que se chama Urucumbos, Puicas e Quingenges. O nome são os nomes dos instrumentos que são usados para fazer o samba de raiz. Urucumbo é um tamborzão feito cavado no tronco de madeira e coberto com pelo de animal. Puicas é a cuíca e quingengue é um outro instrumento musical do samba de raiz. E eles dançam o samba de bumbo campineiro da maneira como era dançado no passado. Porque os senhores de escravos e o padre, no século XIX, não permitiam que o passo da umbigada, um passo presente no samba de Piracicaba, de Tatuí, de Capivari, onde o sambista chama o seu companheiro para adentrar a roda de samba através de um passo em que há um encontro do baixo ventre dos dois dançarinos. Aqui em Campinas isso era proibido. Tanto o vigário quanto o senhor de escravos achavam que essa era uma dança muito cheia de licenciosidade, de aspectos sexuais e tudo mais. Então, eles tiveram que usar uma estratégia, né, para poder continuar dançando o samba. Então, o tocador de bumbo ficava na roda, né, tocando o bumbo na frente do corpo dele, com as duas baquetas batendo no bumbão, e as dançarinas dançavam no centro da roda. E quando essa dançarina queria, na verdade, sair da roda e chamar um outro para dentro do samba, da roda de samba, ela não dava uma umbigada, mas ela jogava a sua saia por cima do colega, e aí o colega entrava e ela saía. E também era jogando a saia sobre o bumbo que eles homenageavam, na verdade, o bumbo, que era o que dava o ritmo e marcava a expressão sambística daqui da nossa cidade. Ora, se vocês imaginam que esse bumbo pode representar o fado, quando ele é homenageado da maneira como ele é homenageado no samba de bumbo mineiro, está se mantendo a mesma tradição que veio de Angola, de África, né, de uma dança, na verdade, em honra à deusa da fertilidade. Só que nem o senhor de escravo, nem o vigário conseguiram ler dessa maneira. E através dessa estratégia, eles continuaram, na verdade, realizando a mesma manifestação que veio de África, de Angola, com o nome de Semba, né, e que buscava, então, reconhecer a importância dessa deusa na cosmogonia desses grupos. Né. Então, o samba de bumbo campineiro é uma manifestação que só existe em Campinas, por isso que ele chama de samba de bumbo campineiro. Há sambas rurais em Capivari, em Tietê, em Piracicaba, e o grande ponto de reunião dessas comunidades sambísticas, que vem desde o sul de Minas, sul de Mato Grosso, norte do Paraná e interior do estado de São Paulo, era a festa de São Bom Jesus de Pirapora, que acontecia no começo de agosto, em Pirapora do Bom Jesus,
para onde todos convergiam e onde, na verdade, eles trocavam as suas influências sambísticas e, principalmente, os sambistas de São Paulo, da Bexiga, do Barra Funda, da Baixada do Glicério, recarregavam as suas baterias de tradição sambística na festa de São Bom Jesus de Pilar. Então, essa é toda uma tradição e um conhecimento sobre esse patrimônio imaterial do nosso Estado que eu fui construindo ao longo de várias pesquisas e que tentei passar para os meus alunos e para os meus orientandos. Tive uma orientanda, Claudete de Souza, que trabalhou com o samba de Piracicaba, Tietê e Capivari, entrevistando os velhos sambistas da região. O Edu de Maria trabalhou, então, com o samba de grupos sambistas mais modernos, como São Mateus, em São Paulo, o Samba da Vela, no Santo Amaro, e o próprio, tomando como base o grupo daqui de Campinas, que era o Pinzeiro, que ele participava. Então, uma forma de trazer esse patrimônio imaterial novamente, valorizando os idosos que detêm esse conhecimento e que são as lideranças prestigiadas e mais antigas, e trazendo para as novas gerações um conhecimento sobre a tradição sambística que permite a eles fazer um samba diferente do pagode mercantilizado, pautado pelas tradições e pelo patrimônio imaterial do nosso Estado. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para falar um pouquinho sobre o nosso patrimônio imaterial. Agora estou à disposição para dúvidas, perguntas e questões, se eu puder responder. Bom, no momento, a professora Olga. Bom dia. Eu queria saber se a senhora tem alguma perspectiva para conseguir conciliar esse conhecimento acadêmico, né, com as escolas, né? Como fazer essa ponte, né? Se tem alguma sugestão da senhora dessa aproximação das escolas com esse conhecimento? Uma das primeiras pesquisas que eu trabalhei aqui em Campinas, no Centro de Memória, era uma pesquisa sobre os bairros de Campinas. E a gente tentava, na verdade, reconstruir a história de um determinado bairro através dos relatos das famílias migrantes que construíram esses bairros periféricos da cidade. A Vila Castelo Branco foi um dos bairros onde a gente trabalhou. O Progen foi uma ONG que nos recebeu e aonde a gente, na verdade, trabalhava com os adolescentes, incentivando-os a colher a sua história familiar, né, sobre o processo de imigração que a família tinha realizado para se fixar na periferia de Campinas nos anos 50 e 60, que acabou constituindo Vila Garcia, Vila Castelo Branco e tudo mais. O que a gente encontrou foi, na verdade, uma certa resistência por parte das famílias migrantes que diziam que eles tinham sido muito discriminados quando chegaram em Campinas, né? Campinas é uma cidade fechada, se mostrava como uma cidade fechada, que não queria receber bem os novos moradores, e que eles queriam para os seus filhos a condição de campineiro, já que eles tinham nascido em Campinas. Então, que não interessava lembrar esse passado familiar, o que interessava era mostrá-los como nascidos e criados na cidade de Campinas. Aí a gente teve que usar de uma estratégia para conseguir, na verdade, reconstruir, junto com esses adolescentes, a história do seu bairro. E aí fomos buscar os moradores mais antigos, o dono do armazém, uma senhora que, além de fazer artesanato, também era poetisa, um caminhoneiro que compunha músicas, né? E fomos, na verdade, com esses adolescentes, reconstruindo aspectos da história local. Um colega meu, que trabalhava no Centro de Memória, hoje está dirigindo a Rádio TV da Unicamp, o professor Amarildo Caricel, que é professor de jornalismo da PUC de Campinas, levou os seus alunos e começou a trabalhar com eles sobre os jornais, os grandes jornais da cidade, como é que o seu bairro aparecia nesses grandes jornais. E foi mostrando para eles, conscientizando na concretude das notícias dos jornais, que o seu bairro só aparecia quando havia um crime, quando havia algum movimento estranho, e que nunca o bairro aparecia sob o seu olhar positivo. Sobre as qualidades e a importância dessa população, sobre o crescimento e o avanço que o bairro tinha alcançado nos últimos anos. Aí, quase que naturalmente, os
os meninos pediram para que ele os ajudasse a fazer um jornalzinho, no qual eles contassem os aspectos positivos do seu bairro. E eles escolheram o nome para o jornal, que se chamou Conexão Jovem, e esse jornal ia mostrando, então, todos os aspectos positivos do seu bairro e circulava nos espaços de grande movimento do bairro. O supermercado, o posto de saúde, os lugares onde havia maior número de população. E através, então, desse jornal, a autoestima dos moradores do bairro foi crescendo e a própria história do bairro foi sendo construída através das reportagens e dos artigos. Então, aquele menino que gostava de desenhar, ilustrava o jornal. Aquele que gostava de cinema, ia assistir um filme e fazia a crônica desse filme. O outro que gostava de fotografar, fotografava e trazia as fotografias para ilustrar o jornal. O outro escrevia uma crônica. Então, foram construindo esse Conexão Jovem, fazendo, na verdade, o que eles gostavam, né, dentro do seu talento e da sua especialidade, e se juntando sob a direção do marido dos seus alunos na elaboração do jornal. O jornal fez tanto sucesso no bairro que chegou à escola. E aí as professoras se assustaram de ver que alunos que na escola não escreviam, diziam que não sabiam escrever, não redigiam, no jornal estavam produzindo. Estavam, na verdade, atuando ativamente na elaboração do Conexão Jovem. E aí a escola se aproxima do projeto Gente Nova, para pedir um trabalho conjunto em que professores e educadores não formais se juntassem e trocassem experiências e esses meninos fossem reconhecidos em ambos os espaços, tanto na escola quanto no espaço de educação não formal. E com isso houve uma nítida melhoria da autoestima desses jovens, né, e do seu rendimento escolar também, porque passaram a fazer aquilo que gostavam e num trabalho de parceria entre escola e ONG, realizado então lá na Vila Castelo Branco. A Vila Castelo Branco é um bairro que fica muito próximo de uma parte onde o tráfico atua intensamente. Lá o pessoal antigo e ainda fala Vila Bela. Vila Bela, pois é. E aí o Progen é muito respeitado até pela turma do tráfico, porque filhos de traficantes frequentam o Progen na sua infância e tudo mais, e quando eles decidem que eles não mais vão ficar longe do tráfico e assumem que querem trabalhar no tráfico, eles vêm, avisam a direção do Progen, se despedem dos seus colegas e dizem que eles não podem ao mesmo tempo trabalhar no tráfico e frequentar o tráfico. Eles reconhecem que são espaços, na verdade, que realizam trabalhos diversos. A Isabel, que é uma coordenadora do Progen, diz que é um momento de muita tristeza, né, mas ao mesmo tempo um momento que mostra a responsabilidade desses meninos de reconhecerem que eles não podem continuar convivendo com seus colegas, já que eles fizeram a opção por trabalhar. E muitas vezes fazem essa opção por necessidades econômicas, para ajudar a família que está com problemas econômicos. Então, essa experiência de trabalhar com a memória desses bairros populares da cidade nos trouxe, na verdade, a noção de que a metodologia da história oral, a coleta de depoimentos orais dos moradores mais antigos, é fundamental para a reconstrução de uma história que ainda não está escrita. De uma história que, na verdade, conta das dificuldades e das lutas das famílias que formaram a periferia da nossa cidade. A Fernanda e depois a Sônia, né? Eu acho que eu faço as duas perguntas. Você faz, ela faz, Bom dia, professora. Na verdade, são 3 observações que eu vou tentar fazer em uma perguntação. Quando você falou do poder de seleção, né, do pesquisador em relação às memórias, eu queria entender um pouquinho mais essa sutileza de fazer essa seleção. Eu imagino que é muito rico, eu também trabalhei no meu TCC com história oral, eu gosto muito. E foi um momento que eu tinha dificuldade de, não, isso aqui é muito legal, eu quero, isso aqui também eu quero, no final, né? E quando você disse sobre memória e esquecimento, eu fiquei bem ligada com a importância do esquecimento.
E encaixando aqui com quando você disse que quando você conversava com outros velhos, um ia desconstruindo a memória do outro. E como você lidou com isso? Como você pegou essa desconstrução e trabalhou em cima disso? São essas questões. Acho que eu prefiro responder primeiro essa que não. São 3, 4 questões. Na verdade, o que a gente observa é que antes de trabalhar com a metodologia da história oral nesse processo de reconstrução da história de uma comunidade, de um bairro, de um grupo de samba, você precisa ter bem nítido quais são os seus objetivos, né? Eu não faço perguntas, eu não faço questionário. Eu preparo, na verdade, uma relação de temas que me interessam, baseado na bibliografia e naquilo que eu já conheço a respeito daquela realidade. Imprimo esses temas com letras grandes e em negrito e levo esse papel no meu colo, né? E começo a conversar com o meu informante, explico qual a pesquisa que estou fazendo, por que ele foi escolhido como um informante e tudo mais, e peço que ele me fale sobre o seu passado, seja ligado ao carnaval, seja ligado ao patrimônio material da fazenda e tudo mais. E vou, conforme ele vai falando, ticando aqueles temas que ele espontaneamente menciona, sem que eu pergunte, né? Depois de 1 hora, às vezes 1 hora e meia, ele fala: professor, acho que eu já falei tudo que eu sabia da senhora, não tem mais nada para falar. E aí restam 3 ou 4 temas, subtemas, que estão no meu colo ainda e que eu não tiquei. E aí eu sugiro. E sobre isso, você tem alguma coisa para dizer? E sobre aquilo, você tem alguma coisa para dizer? E aí, então, é como se a gente explorasse todas as possibilidades de memória dele para a reconstrução desse passado que nos interessa. Ao longo do trabalho, eu fui percebendo as diferenças que existem entre homens e mulheres, entre informantes com maior formação educacional, entre informantes que vêm do grupo afrodescendente e do grupo de imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, por exemplo. E aí eu vou, na verdade, preparando listas de temas diferentes conforme o informante que eu vou abordar. Porque aí eu já tenho uma certa expectativa sobre quais as informações que essa pessoa, com as características que ele tem, pode me trazer, né? Então, é como se eu tivesse uma seleção, né, diferenciada conforme o informante que eu estou, na verdade, abordando. E nesse processo, eu percebo que quando eles estão muito resistentes, quando na verdade eles tomam aquela atitude muito humilde de dizer: eu não tenho nada para contar, eu não sei nada, eu falo: bom, então vamos reunir 2 ou 3, porque assim um ajuda o outro, né? E aí, na construção dessa memória compartilhada, que é mais difícil, porque na verdade você vai trabalhar com 3 pessoas que de repente querem falar ao mesmo tempo, e você tem que meio que orientar quem fala primeiro, quem fala depois e tudo mais. Acontece também aquilo que a gente chama de um processo de detonação da memória de um pelo falar do outro, né? Aquele que dizia que não tinha nada para falar, quando o companheiro começa a tratar de um determinado assunto do passado, que foi um assunto relevante, ele se lembra, e aí ele quer falar também. E aí você tem meio que dirigir. Agora é sua vez de falar, agora é a vez de outra. E nesse processo de memória compartilhada, então, vai se construindo uma consciência muito forte, né, da importância dessa população na organização e no desenvolvimento do bairro, na importância desses velhos que hoje estão jogados para as traças pela família, pelo grupo social, porque eles têm uma memória que, na verdade, não está registrada, né, e uma memória que pode explicar muitas coisas da contemporaneidade, né. Então, o que acontecia quando eles já estavam meio habilitados e não podiam vir para o local onde a gente fazia as entrevistas, eu ia entrevistá-los em casa. E aí começava a conversar com ele, daí a pouco chegava um neto, daí a pouco chegava outro neto, daí a pouco chegava o filho, e as pessoas da própria família iam se admirando das informações e do conhecimento que aquele velho tem a respeito do próprio passado local, a respeito da história do bairro ou da comunidade. E com
com isso o velho vai ganhando um novo estado social, né? Dentro dos seus grupos de referência. Ele vai se tornando importante para a família, ele vai se tornando importante para o bairro e ele vai, muitas vezes, melhorando até a sua condição física, de saúde e tudo mais, por causa dessa nova valorização que ele consegue através da reconstrução da memória. Eu falo que a memória e esquecimento são os dois lados de uma mesma moeda. Não pode existir memória se não houver esquecimento. E o esquecimento, quando é feito de maneira consciente, ele é feito, na verdade, através do poder de seleção. É a cultura de uma determinada pessoa e de um determinado grupo social que define quais são os temas fundamentais e importantes que devem ser reconstruídos e quais são aqueles que podem ser esquecidos, podem ser deixados no esquecimento, porque não parecem ser importantes para as decisões públicas. Tá? Então, a memória é cultura, na verdade, define quais os temas fundamentais de um determinado assunto no processo de reconstrução de um passado. Pronto. A minha avó... só um minutinho, acho que tem a Sônia, em seguida você pode falar. Eu queria fazer um comentário a partir de uma experiência que a gente tem tido com alguns jovens em algumas ocupações em Campinas, né? Especialmente nessa linha da Santos Dumont, né? E nos solicitaram fazer umas atividades com tecnologia, com vídeo, e a gente acaba discutindo com eles. A propósito vai discutir a inserção deles na cidade, em que essa ferramenta impacta no cotidiano. E a memória entra como uma discussão fundamental nessa relação. E numa dessas conversas, num desses encontros, assim, eu pude observar muitos dos jovens na faixa etária dos 15 aos 20 e poucos anos não têm o centro da cidade como uma referência da cidade, até porque, ao vir no centro, esses jovens, devido à condição, à classe social deles, eles são hostilizados no centro. Né? No centro, eles são tratados como os elementos do perigo. Né? Eles são hostilizados pela polícia mesmo no centro. Né? Não são bem-vindos no centro. Então, eles não têm... Na narrativa da cidade, para eles, o centro não é uma referência. E a partir disso, eu queria conversar um pouco assim, como é que se trabalha a cidade e de que cidade a gente está falando, né? Porque eu acho que a cidade hoje, a cidade como Campinas, ela não é uma cidade só, né? Para trabalhar com esses jovens hoje na cidade é muito complexo, porque a gente tem um acúmulo de referências de uma tradição e de uma classe social que teve poder para construir essa narrativa e, ao mesmo tempo, tem um adensamento populacional enorme nos últimos anos, nas últimas décadas, e que não é nem visibilizado, e quando vai num cenário que se torna visível, é hostilizado. Né? E isso é uma ação de produção de memória e esquecimento no que eu leio como ações de poder da memória e do esquecimento. Né? E para quem leciona da aula, é muito complexo, porque o que você leva para discutir? Quais são as referências? Né? Qual é o material que você tem para o professor trabalhar? Então, a partir da sua experiência, eu queria que você falasse um pouco disso. O Centro de Memória, há vários anos, tem participado de um programa que se chama Ciência e Arte nas Férias, em que alunos das escolas públicas são selecionados, eles mandam uma espécie de uma pequena redação, dizendo por que eles gostariam de participar de atividades na Unicamp durante o mês de janeiro, e dependendo dos assuntos que interessam a esses jovens, eles são levados para os centros de pesquisa da Unicamp. E o Centro de Memória é um dos únicos centros de pesquisa voltado para as ciências humanas. E a gente tem recebido meninos e meninas que estão nos últimos anos do ensino médio, vindo de escolas públicas, alguns afrodescendentes,
que ficam com a gente durante todo o mês, conhecendo a biblioteca, o laboratório de história oral, o arquivo fotográfico, e percebendo como é que se faz, na verdade, pesquisa num espaço de pesquisa em que existe tanto os profissionais de pesquisa como os estagiários, que são alunos da Unicamp, né, que estagiam no Centro de Memória como uma forma de ter uma renda extra para poder se manter na universidade. Então, eles vêm para a Unicamp com a ideia de que a Unicamp é a universidade burguesa, onde eles não têm espaço, né, porque eles são de classe popular, e nem pensam em prestar o vestibular para a Unicamp. E aí eles começam a trabalhar com a gente nos vários setores do Centro de Memória e a conviver com alunos da Unicamp que no dia a dia eles vão percebendo que são da mesma classe social deles, que vieram também de famílias de classe popular e tudo mais. E a gente os leva, então, para o centro de Campinas, o professor Marcos Tonhão tem feito isso com frequência, passeando pelos espaços históricos do centro de Campinas e mostrando para eles a importância de cada um desses espaços na história da cidade e no desenvolvimento da nossa região. Eles voltam, na verdade, com uma outra visão sobre si próprio. Num dos anos, eu me lembro, a gente tinha 10 jovens, dos quais 8 eram nitidamente afrodescendentes, mas nem pensavam a questão da negritude na cidade de Campinas. E aí nós bolamos uma espécie de visitação para os espaços negros da nossa cidade. O Museu de Máscaras, que é importantíssimo, para o grupo do Urubum, dos Jesuítas e Quindientes, onde eles dançaram o samba junto com as senhoras e com o Alceu, ao som do bumbo, e foram, na verdade, conhecendo esses espaços de cultura que estão em bairros mais periféricos da cidade. No fim de um mês de convivência, eles escolhem um tema para escrever e para levar de volta para a sua escola e para discutir com os seus colegas. E nesse ano, eles escolheram o tema do samba de Campinas, do samba de bumbo, porque eles queriam voltar para a sua escola e falar sobre esse samba e falar sobre o grupo do bumbos e tudo mais. Havia um surdo guardado na Secretaria do Centro de Memória, festa de uma antiga pesquisa. Aí um dos meninos falou, não, eu vou tocar o surdo na comemoração do fim do processo de cienciarte nas férias. E as meninas disseram, e a gente vem de saia comprida. E aí a gente vai dançar o samba. E aí eles criaram uma letra, tocaram o bumbo, dançaram no pátio interno do Centro de Memória e fizeram então um exercício, na verdade, de se reconhecer nessa cultura, de valorizar essa cultura, e fizeram banners contando aspectos da história da cidade de Campinas para retornar às suas escolas e contar a sua experiência durante um mês como ajudantes de pesquisa do Centro de Memória. Então, Sônia, há muitos caminhos que a gente pode fazer isso, né? E caminhos que, na verdade, as ONGs e as fundações nos ajudam a trilhar. Porque como elas recebem muitos desses jovens dos bairros periféricos, elas discutem essas questões também da educação não formal. E esse é um campo onde há mais liberdade para se discutir essas coisas do que na própria escola, com o currículo, com os prazos e as exigências que a escola coloca. Então, eu aposto muito nos espaços de educação não formal como espaços formadores, tanto de conhecimento quanto de consciência política dessa juventude. Tem uma pergunta lá? A minha avó, ela tinha o hábito de contar histórias ao longo aí da vida dela, da família, e ela tinha uma característica muito própria, que era supervalorizar a figura do pai. E os outros tios desconstruíam isso quando ela não estava por perto. No seu trabalho, você encontra muito isso ou não? Com grupos, famílias migrantes da periferia, existe, na verdade, um desequilíbrio muito grande entre a força dos homens, né, a força política dos homens e das mulheres. Nesse bairro da Vila Castelo Branco, por exemplo, eles receberam nas casas, na Vila Silva a mesma coisa, eles
Eles receberam as casas do projeto de habitação aqui da cidade, não havia água encanada, não havia asfalto, não havia posto de saúde, não havia creche, não havia nada, era só a casa. E são as mulheres que se organizam para ir pressionar, na verdade, a Câmara Municipal, a Prefeitura, para conseguir as benfeitorias que o bairro merece. Então, são mulheres lutadoras, desde o início. Primeiro para conseguir a casa e depois para conseguir as melhorias para o bairro, que tornasse a qualidade de vida deles melhor. E, hoje em dia, elas são avós. Elas agora, os filhos já cresceram, os filhos geralmente são marido e mulher trabalhando para ajudar na manutenção da família. Muitas vezes construíram uma edícula no fundo da propriedade para morar a família desse filho, e elas ajudam a cuidar dos netos. E chegou um momento em que elas procuraram um projeto novo, disseram: olha, vocês nos ajudaram quando a gente chegou aqui e precisava de um lugar para os nossos filhos ficarem no período do trabalho escolar, agora chegou a hora de vocês nos ajudarem, porque nós somos idosos, nós precisamos de um lugar onde a gente possa se reunir para trocar experiências, para se conhecer o que é viver nessa cidade nas condições de hoje, com esse movimento, com as dificuldades todas, na condição de velho. E a gente quer que vocês cedam um lugar para a gente se reunir. E ela se reúne hoje 2 ou 3 vezes por semana, na área do Eugênio, fazem atividades na área de artesanato, na área de pintura, na área de troca de experiências também com os grupos mais jovens. Então, elas não só souberam conquistar o seu espaço e a sua qualidade de vida enquanto eram jovens mulheres, enquanto o marido saía para trabalhar e elas tinham que cuidar da família e das condições de vida no bairro, como elas continuaram nesse espírito de luta e de conquistas sociais, querendo conquistas agora para elas enquanto idosas, nessa nova cidade que ganha movimento, ganha dificuldades. E aí, um dos trabalhos que duas orientandas minhas fizeram com elas, foi o trabalho de mostrar a importância da memória que elas tinham e de registrar essa memória sobre o bairro, sobre a cidade, sobre a família e através de diferentes suportes. E aí então vieram visitar diferentes espaços da cidade, foram ao MIS, foram ao Centro de Memória, visitaram a nossa seção de arquivos fotográficos, viram fotografias antigas e retornaram para a comunidade. E aí no caminho de volta, eles vieram de van, no caminho de volta eles disseram: a gente quer parar no Mercadão. Porque era nesse mercado que a gente antigamente fazia as compras semanais para a família. E depois que foram criados os supermercados em várias regiões da cidade, a gente nunca mais voltou para o mercado. E aí elas tinham feito curso de fotografia dentro desse programa com os idosos, e aí elas fotografaram todo o Mercadão, né, e relembraram as histórias de infância a partir do espaço físico do Mercadão. Então, também dá para a gente fazer um trabalho de memória válido com esses estados, ressignificando o que é ser velho na Campinas de hoje, né, valorizando a trajetória que fizeram de ascensão social nos diferentes bairros da cidade e trabalhando com essa memória como uma forma positiva de se autoconhecer, de se auto-reconhecer e de ganhar o seu espaço dentro do próprio espaço familiar. Não sei se respondi. Fatos, experiências e transmiti-las às novas gerações. Uma das inúmeras informações. Com os avanços tecnológicos, principalmente com a internet e redes sociais, como que a senhora vê o uso desses recursos na preservação das memórias realizadas pela sociedade contemporânea, em particular aos jovens, que registram imagens, danças, músicas e situações do cotidiano nas redes sociais, e até que ponto essas informações e fatos compartilhados em rede podem ser considerados como memórias coletivas? Na verdade, eu me lembro
dos griots, que eram os velhos nas tribos africanas, que eram encarregados de contar a história da tribo para as novas gerações. Eu me pergunto se os repetistas nordestinos não têm esse mesmo tipo de função nas comunidades nordestinas que hoje existem. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz junto com o Itaú Cultural, em Tacaratu, que é 500 quilômetros de Recife, na divisa entre Pernambuco e Bahia, numa comunidade em que havia um grupo de tocadores de pífanos muito hábil, velhinhos, e onde tocar pífano estava se perdendo, porque é uma forma de fazer música que não existe pauta musical, não existe, toca tudo pelo ouvido. E aí um professor de história lá de Pernambuco e uma professora de filosofia da cidade resolvem reunir os velhinhos e convencê-los a ensinar a tocar pífaro para as novas gerações. E aí eles puseram uma notícia lá na escola que havia a possibilidade agora aos sábados de manhã de ter aulas para aprender a tocar pífaro. Apareceram mais de 100 jovens interessados em aprender. Aí eles levaram aquele susto. Mas aí resolveram que eles não iam fazer uma seleção, eles iam deixar que a seleção se fizesse naturalmente. Porque quem não tem ouvido musical não consegue aprender a tocar pífaro. Aí ensinaram os meninos a fazer o pífaro que antes se fazia em taquara, agora se faz em cano de plástico. E eles começaram a procurar então, os velhinhos aos sábados de manhã para aprender a tocar. Rapidamente, dos 100, só 30 continuaram. E desses 30, conseguiram aprender a tocar somente uns 10 ou 15. E aí, a condição era que os velhinhos, toda vez que fossem tocar, ou numa festa, ou num enterro, ou numa procissão, levassem os jovens para tocar juntos. Para eles aprenderem também a importância e a função da música do pífaro na vida sociocultural da comunidade. E com isso se formaram então uma nova geração de tocadores de pífaro a partir dessa experiência. Então, é a cultura local que deve ser valorizada, é essa relação, na verdade, com os aspectos da cultura local que pode ser retraçada e reconstituída se a gente trabalha com a memória sob um ponto de vista de transformação social. A Ana e o Eduardo também. Tem mais uma pergunta lá em cima. Então seriam as nossas últimas 3 perguntas. Tudo bem? Bom, eu sou uma cidadã comum, tá? Eu digo que sem pedigree, porque os títulos me incomodam muito. Eu fiz psicologia, mas por opção eu resolvi ser viajante e conhecer o mundo e ver as coisas por mim mesma, sem anteparos. E a memória é muito emocional e ela nos trai muito. Porque é só cada um tem uma maneira de ver as coisas. Assim como a história, ela é escrita pelos vencedores. E os outros aspectos são sempre os ruins e nunca tem exatamente uma isenção para se ver as coisas. E o que me preocupa nisso tudo, eu acho lindo, acho que é necessário se ter essa memória dita popular, tá? Eu tenho 66 anos, quer dizer, eu tenho uma memória da minha cidade, que pode não ser a de vocês, porque não que eu seja rica, mas a minha cultura, vamos dizer assim, como se diz cultura no sentido de ter um pouco mais de erudição, é diferente da grande maioria das pessoas. E mesmo porque, hoje em dia, esse pessoal que a gente teve, esse adensamento da cidade, foi porque se abriu as portas da cidade para outros elementos. Antes era muito mais, eu acho, vamos dizer, mais homogêneo, talvez, eu não sei se é esse o termo. E a minha preocupação com isso é que hoje em dia eu vejo um viés político
político nisso tudo, principalmente de secretarias de cultura, de que só se pode valorizar o que é esse popular excluído. Eu sou uma excluída também, porque eu também sou filha de imigrante, tá? Eu sou gorda, tá? Porque excluído assim, é negro, é gay e é pobre, mas esquecendo os gordos, né? Eu também sou excluída, não é? Então, a preocupação é de ver isso daí e achar que está sendo uma ditadura ao contrário. Se antes era só uma classe dominante que fazia essa cultura, parece que agora é só isso que existe. E o restante, por que não se integrar? Campinas tem isso eu fiz parte do teatro de Campinas. E as secretarias de cultura não fazem nada a respeito. Inclusive o Teatro Campineiro Amador é que trouxe cultura, inclusive, para as pessoas de periferia, porque todo mundo ia às escolas para assim. Era Maria Clara Machado, e hoje eles não têm nem espaço. É só um grupo que fala de inclusão, de excluídos, é que tem essa participação dentro da Secretaria de Cultura. Eu vejo isso como um tema muito perigoso. Professor, eu vou aproveitar a fala de nossa colega. Tudo bem. Fantástico. Em seguida. Sim. Só colocando uma questão a mais na questão dela. Concordo plenamente. Eu já passei por isso, por uma pequena ditadura do outro lado. E o problema é que este outro lado está sem referências. Então, eternamente nós reproduzindo um discurso cultural que, se você for ver bem no fundo, não é um discurso popular. Ele se faz popular, mas é a repetição do que passa domingo, no Domingão do Faustão. Concordo plenamente com a senhora. Mas a minha questão é outra. De todo o discurso que a senhora teve hoje, o que me ressaltou foi a importância da institucionalização da memória. A memória é desvalorizada até o momento em que uma instituição cultural, vamos pegar, por exemplo, uma chancela como a da Unicamp, vem por sobre esta memória e diz: isto é uma memória. Isto nos constitui. Até então, isto não nos constitui. Até então, o que constitui a cultura popular? O Domingão do Faustão. Então eu gostaria de dizer... É cultura midiática, não é a cultura midiática. Que está sendo traduzida como uma cultura popular, na verdade não é. Mas, o que eu gostaria, emendando esta questão, é saber da importância da instituição na descida do samba. Vamos pegar essa coisa que já foi uma prática social e vamos transformá-la em algo fundador social, em uma memória social. Eu acho que cabe ao pesquisador não rotular verdades e mentiras dentro dessa cultura mais cabe, na verdade, a nós mostrarmos a existência de diferentes versões, e colocar em comparação essas diferentes versões, explicando por que um homem de classe popular, que sempre trabalhou como operário numa multinacional, lembra e reconstrói o passado dessa forma. Por que uma mulher que cuidou da família, que lutou junto à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura para conseguir as benfeitorias para o bairro, reconstrói o passado sobre outra forma? E essa memória coletiva que reúne tudo é, na verdade, a somatória dessas todas essas memórias. Não é uma verdadeira e outra mentirosa. É, na verdade, diferentes versões sobre o passado que cada um de nós constrói, a partir das nossas próprias experiências, vivências e formações. Não cabe a nós, pesquisadores, o papel de juízes, dizendo isso é verdadeiro, isso é falso. Nem a Secretaria de Cultura. Também não. Cabe, na verdade, e por isso é que eu advogo, na verdade, os concursos para obtenção de verbas dentro da Secretaria de Cultura, baseado nos projetos que são apresentados e na qualidade desses projetos, e não porque fulano é parente, é vizinho, é amigo e tudo mais. Então, embora colegas
pessoas culturais digam que esses concursos são, na verdade, impedimentos para o exercício da cultura, eu acho que eles são, na verdade, a possibilidade de que quem tem o melhor projeto, com mais qualidade, com mais capacidade de desenvolvê-lo, é que deve, na verdade, receber a verba. Mas que depende do juízo de alguém que está julgando. Depende da comissão, e aí essa comissão tem que ser diversificada. Não pode ser uma comissão que tenha desvio. Acho que agora nós teremos a última pergunta, e aí a gente encerra. Doutor Alga, eu sou o professor Luiz, da Jardim Rocim, região do Campo Grande. São casos que você fez ao contrário e chegou a esse primeiro momento. E uma outra situação esse momento aqui está sendo de grande valia, tanto que essa semana meus alunos começaram a trabalhar a situação de aprendizagem, a ditadura militar no Brasil, memória e imagem, e queria aproveitar também dentro desse tema, se você tem experiência sobre, e de repente se você tem algumas indicações para estar trabalhando com esses jovens. Bom, eu, nos meus trabalhos de pesquisa, começo por um amplo levantamento bibliográfico. Então, tem um tema que está interessando, e eu vou fazer um amplo levantamento nas bibliotecas, nos arquivos e tudo mais, sobre o que existe já produzido sobre isso. E aí, a partir da leitura desse material que já foi produzido, a gente começa a perceber e a notar que alguns temas aparecem como fundamentais, como importantes. Aí a gente se reúne para escolher qual a metodologia de pesquisa que nós vamos utilizar para colher os dados a respeito desses subtemas que foram elencados. Dependendo do tema, às vezes é a forma de coleta. Às vezes a gente vai pela oralidade, entrevistando, e aí a gente usa, quando a pessoa é tímida e reluta em falar, a gente conta um pouco da própria história, e mostra para ele como, na verdade, na nossa própria história existem assuntos, temas e aspectos que permitem explicar aquela realidade que a gente quer conhecer. Porque tem um pesquisador que trabalha com história oral, que é italiano, o professor Portelli, que diz que o principal, na hora de construir um trabalho de pesquisa desse tipo, é estabelecer uma relação de confiança e de transparência com o seu informante. O seu informante precisa te conhecer minimamente, conhecer quais são os seus objetivos de trabalho, conhecer quais são os produtos que vão resultar desse trabalho de pesquisa, para que ele se sinta seguro para falar sobre esse assunto e permitir que a gente grave um depoimento. Aí, existe também diferentes técnicas. Quando a gente quer colher a história de vida desse informante, a gente pede que ele conte a sua história de vida e fica de boca calada. E ele é que vai escolher quais os caminhos que ele vai percorrer para contar a sua vida. E aí, os caminhos que ele escolhe para contar a vida também são importantes para entender esse informante e essa trajetória que ele construiu. Quando a gente tem um tema muito definido e que é controlado no tempo, por exemplo, a Revolução de 32 em São Paulo, a gente não usa história de vida. A gente usa aquilo que a gente chama de tranche de vie, os franceses chamam de fatia de vida. A gente vai colher a fase da vida daquele informante relacionada ao tema da Revolução de 32. Faz um pequeno resumo biográfico dele e parte já para falar da participação dele na Revolução de 32. E aí esses informantes são muito bem escolhidos, porque são pessoas que realmente participaram do movimento e podem trazer um conhecimento profundo a respeito do assunto. E outra metodologia que a gente usa, outra técnica que a gente usa dentro da metodologia da história oral, é aquilo que a gente chama de depoimento oral, em que ele vai, geralmente é uma liderança num determinado campo do conhecimento, em que ele vai construir o seu depoimento e
ligado àquele tema que está interessando o pesquisador. Também eu deixo que a pessoa construa o depoimento livremente, mas eu tenho alguns subtemas que me interessam e eu levo esses subtemas comigo para, no final, quando eu disse que eu não tenho mais nada para falar, já falei tudo, eu ainda sugiro esses outros subtemas para insuflar a sua memória e fazer com que ela renda muito mais. E o que a gente constrói? A gente constrói, na verdade, versões sobre um passado, que nos ajudam a entender esse passado, desde que essas versões estejam relacionadas a quem é que nos traz aquela informação. Então, muitas vezes, nos trabalhos com a metodologia de história oral, você tem uma parte em que os depoentes são apresentados, né? E você faz até uma pequena biografia a respeito deles. A professora Ana Maria Negrão, que é formada, doutoranda lá pela Faculdade de Educação, eu fui da banca dela, trabalhou com as órfãs que foram criadas no orfanato das religiosas aqui em Campinas. Elas eram meninas, né, que foram, na verdade, criadas por essas religiosas e foram encaminhadas na vida pelas próprias freiras. Então, qual era a estratégia dessas freiras? Quando a moça era muito bonita, né, elas arrumavam um casamento com um pequeno agricultor, com alguém que tinha alguma posição boa na vida e encaminhavam essa moça para esse casamento. Quando ela era inteligente, mas não era muito bonita, ela ia trabalhar como caixeira no comércio de Campinas, no comércio mais sofisticado de Campinas. Agora, quando ela não era nem bonita, nem inteligente, ela ia ser auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia sobre a orientação dessas freiras. Então, é uma forma, na verdade, que elas encontraram para colocar essas moças órfãs, por causa das 3 epidemias de febre amarela, numa vida que fosse uma vida produtiva e confortável, de acordo com os seus talentos e com a sua... E a Ana Maria vai entrevistar essas senhoras agora com 60, 70 anos de idade. Quando ela me disse que ela ia fazer esse tipo de pesquisa, eu falei, você vai ter dificuldade. Será que essas senhoras vão querer falar sobre essa infância tão difícil que tiveram? E, para nossa surpresa, elas não só quiseram falar, mas falaram com muito orgulho, né, da vida que elas construíram, apesar de todas as adversidades. E reconheceram no papel dessas freiras um papel fundamental no auxílio à sua inserção na sociedade e numa vida produtiva. Então, o pesquisador tem que ter um pouco de desconfiômetro, né, para saber até onde ele pode ir e como é que ele pode, na verdade, construir os seus caminhos de reconstrução da realidade. Eu não falo nunca resgate, porque eu acho que falar em resgate do passado é como se o passado estivesse congelado lá e você vai resgatá-lo e trazê-lo para cá. A gente faz um trabalho de reconstrução. A gente parte de indícios visuais, indícios orais, antigos mapas, jornais do passado, e através desses diferentes indícios vai buscar a cooperação dos informantes que vão trazer então a sua oralidade e a sua visão do passado para nos ajudar a reconstruir essa história, essa memória que ainda não está escrita. Não sei se respondi a atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma no trabalho futuro junto às escolas e aos seus alunos. Agradeço mais uma vez a presença da professora Olga, a presença de todos vocês na manhã de hoje, foi bastante produtiva. Aproveito para agradecer a professora Márcia Rosa, da Faculdade de Jornalismo da PUC, que nos apoiou nesse evento, e agradecer a José Batista, que nos cedeu o auditório aqui do Centrocamp, que está sendo também nosso parceiro do Museu da Cidade. Então, agora a gente vai fazer a pausa para a hora do almoço e retornamos às 14h. Na programação consta a professora Arantes, ele teve um previsto, não poderá participar às 14h. Quem fará a palestra é o professor Américo, historiador do Museu da Cidade. Em seguida, a gente vai conversar sobre patrimônio material às 15h30. Obrigada pela presença de todos.
samba passista na pista, o samba conspira na quadra, o samba conversa com a alma, abraça a calma, distrai, dá prazer. No samba a poesia se esbalda, no samba a alegria extravasa, no samba o tempo não passa, só louco que acha que ele morreu. O samba não morreu, o samba é amigo meu. O samba não morreu, pro samba aqui vou eu. O samba não morreu, o samba